Então estamos de novo aqui, pessoal. Disciplina, gestão de pessoas, unidade 2, processos de provisão e aplicação de pessoas. Vem comigo. Objetivo de aprendizagem: compreender o processo de provisão de pessoas, identificando suas atividades básicas e suas interfaces. Conhecer as técnicas mais utilizadas no processo de provisão, os objetivos de todas as técnicas que auxiliarão na seleção e aplicação. Estruturar o processo de provisão, planejamento, recrutamento e a seleção de pessoal. Aí nos objetivos da unidade 2, conhecer os processos de integração e socialização de pessoas, que proporcionam maior rapidez e adaptação na produtividade de novos colaboradores na organização. Entender os sistemas e modelos de treinamento e desenvolvimento de pessoas que propiciam melhor qualidade das atividades. E elaborar sistema de socialização e integração de pessoas, bem como desenvolver um modelo de treinamento e desenvolvimento para melhorar o desempenho nas organizações. Compreender o sistema de remuneração, tanto do seu modelo tradicional como modelo estratégico, e desenvolver passo a passo um sistema de remuneração adaptável às organizações modernas. E também elaborar um modelo que abrange os aspectos motivacionais da implantação de cargos, de plano de cargos, salário e benefício numa organização. Nós temos 7 tópicos para ver. No tópico 1 é a seleção de pessoa. No tópico 2, técnica para avaliação de candidatos. No tópico 3, adaptação e desenvolvimento de pessoas. No tópico 4, treinamento e desenvolvimento de pessoas. No 5, modelo de programa de treinamento e desenvolvimento. No 6, sistema de remuneração tradicional. E por fim, no 7, sistema de remuneração estratégica por habilidades e competências invariáveis. Processo de seleção e processo de recrutamento. Agora, podemos dizer que quando a vaga estabelecida para um cargo dentro da organização, nós vamos fazer um processo de recrutamento. Então vai vir uma enxurrada de currículo, que nós vamos ter que depois, em seguida, fazer um processo de seleção. Então, primeiro é o recrutamento, depois é a seleção. Então, o processo seletivo, o desafio do processo de seleção é preencher a vaga no tempo certo e com um candidato certo para atender a demanda de mercado existente. Esse é o grande desafio do RH, ou de quem está fazendo o processo de recrutamento e seleção. É ter o candidato certo para atender a demanda de trabalho. Mas ter esse candidato certo, como é difícil encontrar. Nós vamos ter que recrutar muitos currículos. Nós temos que ter uma boa leitura do perfil do cargo para poder comparar com cada currículo e assim selecionar. Para depois chamar os candidatos para fazerem a entrevista. Esse tempo começa a contar a partir da solicitação de pessoal até a contratação. Ou seja, abriu a vaga, começa a contar o tempo a partir da solicitação do departamento que solicita candidato
ou o colaborador já para preencher a vaga. Então, a seleção tem o objetivo selecionar entre os candidatos em potencial quem melhor preenche a vaga. Às vezes tu tem 2, 3 candidatos em potencial, mas cada um tem uma característica. Então, quem melhor preenche a vaga? Se tu tem 3 candidatos em potencial, mas aquela vaga precisa de alguém com característica de comunicação, por exemplo, tu vai verificar entre os 3 que tem potencial, quem melhor oferece essa característica de comunicação, ou seja, quem melhor tem fluência verbal para se comunicar. Esse é o candidato certo para a vaga, se o perfil da vaga exigir comunicação como um dos itens prioritários, uma das competências prioritárias, porque quem não sabe falar, como é que vai se expressar? E às vezes você tem que falar com o cliente, às vezes você tem que fazer reunião, falar com a equipe, às vezes você tem que falar num evento, numa feira, e aí você tem que ter essa habilidade, essa competência de se comunicar. Então, esse tempo de espera, quando abre o processo de recrutamento e seleção, é o tempo de espera, né? Então, esse tempo de espera prejudica a realização da produção. Se não tem o cidadão contratado, aquela produção daquele cargo está vaga. Alguém vai ter que fazer na empresa. Então, alguém na empresa vai ficar sobrecarregado. Ou não será feita aquela tarefa, que é o pior. Então, esse tempo de espera prejudica a realização da produção, principalmente da produção relacionada ao cargo em aberto. Se não tem ninguém cobrindo essas tarefas, o que vai acontecer? Vai ficando para trás e vai acumulando. Então, na tentativa de reduzir o tempo, há o risco de reduzir a probabilidade de seleção do candidato certo. Então não adianta ter pressa, ou melhor, não adianta se afobar para selecionar. Tem que ter certeza que aquele candidato que veio no recrutamento, através de uma boa leitura nos currículos, você selecionou a pessoa potencial para preencher o cargo em aberto. E tomara que tenha 3, 4 pessoas aí potenciais para que você possa escolher. Mas isso toma tempo, né? E esse tempo muitas vezes a empresa não tem. E por aí pode ser que se acelere a seleção do candidato, a escolha do candidato. E acelerando a escolha do candidato, podemos errar ao contratar. Então nós temos que cuidar disso. Então a seleção de pessoas é afetada pelas mudanças que as organizações enfrentam a cada dia, introduzindo tecnologias novas, modificando produtos, relacionando-se com o mundo globalizado. Antigamente, apenas uma grande vontade de trabalhar fazia com que o candidato fosse escolhido. Era o conhecido pau para toda a obra. Hoje até nós podemos ter aquele serviços gerais, mas está muito mais específico o perfil de cada cargo. Então, para tanto, poderia errar tantas vezes quanto necessário. Nem havia um controle efetivo das perdas. Hoje, se tu contrata um funcionário e ele não é a pessoa certa para colocar na função certa, e o pior ainda, não tem qualificação profissional, o que vai dar? Vai dar prejuízo. A gente pode antever o prejuízo. Mas como assim, professor? Eu dou um exemplo. Se você está trabalhando em obra, precisa um operador de retroescavadeira. Não tem um operador de retroescavadeira, tu vai ter que contratar.
Aí tu faz um recrutamento e seleção. Vem um monte de currículo. Aí, dentro daqueles currículos, tem apenas um que um dia teve contato com uma reta escavadeira. Como tu tem pressa de contratar, tu não espera a segunda fase do recrutamento. Já contrata esse que teve contato com a reta escavadeira. Só que ele teve contato, mas não tinha experiência. Ele não tinha muito conhecimento, habilidade. O que ele acontece? Bota um cara desse para operar uma reta escavadeira, pode dar um acidente muito sério. Ele pode ferir alguém, pode inclusive terminar com a obra, se errar aonde o bote da reta escavadeira. Então pode haver um prejuízo enorme por contratar alguém rápido demais, porque a organização precisa. Então não adianta botar qualquer um em qualquer função. Nós temos que ter sangue frio e parar, pensar e contratar a pessoa certa para aquela função. Porque é retrabalho tu contratar a pessoa errada, e depois tem que demitir a pessoa, botar para a rua e contratar de novo. É retrabalho e perda de tempo dobrado. Então hoje o próprio cliente, o mercado, exige que a organização adote um modelo de gestão para garantir o fornecimento de produto de qualidade. E o processo para a fabricação desse produto não agrida e nem deprede o meio ambiente. Que as pessoas sejam tratadas com igualdade e que o ambiente de trabalho seja adequado, ou seja, a necessidade de um modelo de gestão integrado, buscando equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e a qualidade do produto e a dignidade e segurança das pessoas que participam da organização. Aí a organização que consegue isso é uma organização feliz, é uma organização que se preocupa com seus colaboradores, se preocupa com o seu cliente e está atenta ao meio ambiente, utilizando de preservação. É uma empresa que está eticamente comprometida com suas obrigações. E a competência, ela envolve comportamentos observáveis e mensuráveis que se relacionam com o trabalho. Esse conjunto de características é o foco da seleção. É preciso estruturar um processo de seleção que permita a identificação dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes dos candidatos e a relação dessas características com as exigências do cargo. Olha só aqui, ó. Então, eu vou ver nos currículos. O que o currículo vai me dizer? Primeiro vai me dizer o que o candidato sabe, o que ele fez de curso, o que ele assistiu de palestra, que eventos ele foi, que faculdade ele tirou. Então aqui é o conhecimento. O currículo vai me dar o conhecimento. O currículo também vai me dar um pouco da experiência dele nas empresas que ele participou. Então vai dizer um pouco de suas habilidades, suas experiências. Isso tudo o currículo vai dizer. Mas o currículo não vai dizer as atitudes, vai ficar para trás as atitudes. Mas tu tendo conhecimento para selecionar um pouco de habilidade, porque o candidato vai contar algumas experiências, o que ele fazia naquela função no seu currículo. Então você vai ver o que ele fazia. Já dá para começar a selecionar. Então, caso contrário, podemos selecionar um candidato que não atenda os requisitos do cargo e, consequentemente, o investimento que a organização terá que fazer em desenvolvimento e qualificação desse funcionário para suprir as limitações do seu perfil é significativamente maior. Esse é o erro quando se contrata alguém que não preenche
as características, o perfil do cargo, não tem a devida competência, habilidade e atitude para preencher o cargo, mas a empresa contratou. Tinha QI o candidato. Quem indica, o cara que indicou era grande dentro da empresa. Ele não tem a performance para preencher aquele cargo, mas teve QI, que indica. Então ele pegou o cargo. E depois começa a aparecer os problemas. Porque começa a aparecer a carência de conhecimento, por exemplo, do candidato, carência de habilidade e de conhecimento, ele começa a trabalhar efetivamente na organização. A cada etapa de suas tarefas, ele vai se deparar com problemas que terá que resolver. E se não tiver conhecimento suficiente, não vai saber resolver. Aí a empresa tem que gastar, ou seja, qualificação desses funcionários. A empresa vai ter que qualificar os funcionários, então vai ter que gastar, vai ter que treinar ele, vai ter que designar alguém para treinar esse funcionário. E quando designa alguém para treinar o funcionário, ele não está produzindo. E aquele que está ensinando também não está produzindo, está ensinando. Então quanto é que vai custar esse candidato, já dentro da organização, trabalhando para a empresa? Por um erro de contratação. É muito importante saber contratar. Então, para enfrentar as necessidades e desafios da sociedade, as organizações estabelecem objetivos. E os objetivos são, então, alcançados pelo uso de recursos, para que as organizações possam ser melhoradas. Os recursos têm que ser usados mais efetivamente. Então não dá para botar recursos fora, ou seja, não dá para desperdiçar recursos. E recursos, estamos falando aqui de recursos financeiros, recursos imobilizados, tudo aquilo que está, todos os bens e direitos que estão à disposição da organização, para que ela possa otimizar esse uso desses bens e direitos, ela possa otimizar todos esses recursos para atingir os objetivos. Então, da melhor maneira que se tem para atingir os objetivos é otimizar os recursos, ou seja, gestar de forma efetiva esses recursos. Então, o desafio do RH, na área de RH, é alinhar a gestão de pessoas ao plano estratégico de negócio. Então, a empresa, ela tem um objetivo. Ela está, por exemplo, no ponto 1. E ela quer ir para o ponto 2. E aqui tem um percurso, um caminho. Então, esse caminho aqui ele é cheio de tarefas e obstáculos que a empresa tem que ir ultrapassando um por um, com o que ela tem à disposição, que são seus colaboradores e seus recursos que ela tem à disposição. Que ela vai utilizar tudo que ela tem ao seu alcance, à disposição, para atingir esse objetivo, que é chegar no ponto 2. Então, o processo de seleção, a análise de cargo, o planejamento de pessoal e o processo de recrutamento são empreendidos principalmente para ajudar a seleção de pessoal. Se a seleção for feita de modo impróprio, esses esforços iniciais ficam desperdiçados. O processo de seleção consiste, portanto, em comparar o perfil do cargo com o perfil dos candidatos recrutados e escolher o candidato que mais se aproxima do perfil do cargo. Nós temos que pensar em perfil do cargo, pessoal. Não dá para contratar pessoas pensando na sua beleza, por exemplo, ou no seu carisma. Nós temos que preencher, atender ao perfil do cargo, porque aí nós vamos estar fazendo uma contratação certa. Então, nós temos que
ser imparciais e ver quem é o candidato que atenda ao perfil do cargo. E nós temos condições de ver isso através dos currículos do candidato, depois através das entrevistas e etc. Dinâmica de grupo até chegar no candidato que vai realmente preencher o perfil do cargo. Então, o perfil do candidato ele é subjetivo. Ele pode apresentar o certificado de conclusão do ensino médio, mas não conseguir resolver operações básicas de matemática, por exemplo. Então, o que mais dá é isso, pessoal. O pessoal coloca tudo no currículo, mas vai para a prova, fazer uma prova, um teste, para ver um teste de conhecimento e não passa dentro de um processo de seleção, porque ficou inadimplente no teste de conhecimento. Tipo assim, sabe inglês? Tirei 3 cursos de inglês, sei inglês. Vai conversar com o inglês? Não, mas o meu inglês ele é só para leitura. Bota o livro para ler, pois é, algumas palavras que eu entendo. Não arranca. Então, um currículo diz uma coisa, mas na hora do teste, ele apresenta um outro tipo de conhecimento. Então, procurem colocar realmente no currículo aquilo que vocês sabem e dominem, porque numa prova de conhecimento, vocês podem ficar inadimplente se aumentar o conhecimento no currículo, que vocês não têm, por exemplo. Então, as diferenças individuais, que são inerentes ao ser humano, levam as pessoas a se desempenharem diferentemente, com maior ou menor sucesso nas organizações. Ninguém é igual, mas as pessoas são diferenciais competitivos. Só que umas produzem mais, têm mais facilidade, mais conhecimento, produzem mais, e outras produzem menos. Mas também são diferenciais competitivos. Então, as pessoas diferem entre si. Como? Psicologicamente, temperamento, através do caráter, de inteligência, aptidões, habilidades mentais, etc. Até fisicamente, no comportamento e atitudes, na cultura, nos seus valores, crenças e costumes. Olha só como tem diversificação entre uma pessoa ou outra. Tem pessoas que têm seus valores muito sedimentados nas suas crenças religiosas. E se seus valores estão na crença religiosa, nem todas as pessoas que trabalham dentro da mesma empresa têm a mesma religião, mas estão trabalhando dentro da mesma organização. Olha só a importância de fazer um alinhamento estratégico para que elas pensem de forma uniforme ou pensem como agir uniformemente, com um padrão de raciocínio, tendo em vista os objetivos da organização. Essa é o grande sucesso da gestão de pessoas. Comprometer as pessoas com os objetivos da organização, mas fazer com que elas ajam durante o trabalho delas daquela maneira que a organização quer que elas ajam. Ou seja, por exemplo, pensar como dono. Um dos valores estratégicos, de alinhamento estratégico, pensar como dono. E se a pessoa pensar como dono dentro da organização, o que acontece? Vai acontecer uma sinergização positiva. E se todos pensarem como dono, a sinergização positiva está garantida. Porque um dono jamais vai tomar uma atitude que venha prejudicar ou causar prejuízo à organização. Muito pelo contrário, um dono pensa em atender melhor o cliente. E se você pensa como dono dentro da organização, quando chega um cliente desesperado, reclamando, bravo, tu vai tentar acalmá-lo e verificar qual a situação e tentar dar a solução.
não passar a bola para o outro, atenda o cliente. Então temos que pensar como dono. Então as pessoas diferem entre si, mas se tiver alinhamento estratégico, elas vão pensar dentro de um alinhamento estratégico, unificando o contrato emocional com a organização. Então a responsabilidade pelo processo de seleção, a tomada de decisão sobre qual candidato será escolhido é de responsabilidade do requisitante, ou seja, do chefe que solicita a seleção. O profissional responsável pelo recrutamento e seleção é um prestador de serviço especializado, ou seja, compete a ele aplicar as técnicas aprovadas pela empresa e recomendar os candidatos que maior reúne condições. Então, para quem vai decidir dentro da organização quem é que vai ficar com aquele cargo, já houve um trabalho por trás de um profissional especializado que chegou e selecionou de uma gama de 200, 300 currículos e foi lá e selecionou 3, 4 candidatos e mandou para quem decide optar por um. Aí ele vai fazer a entrevista final, vai verificar na entrevista as características de cada candidato, o conhecimento que cada um traz consigo, sua fluência verbal, suas experiências, e vai optar por um. Então a construção de critério para a seleção. No processo de seleção, escolher não significa julgar, com base na intuição. Qual o melhor candidato? Nunca julgue um candidato com base no seu feeling, no seu sentimento, na sua intuição, ou por causa da aparência dele. Nunca julgue. Sempre tendo em mente, nós temos que comparar o perfil do cara com o perfil do candidato. Um dos erros muito frequentes no relacionamento é o julgamento com base na primeira impressão. Às vezes a primeira impressão do candidato em uma entrevista pode ser desastrosa, mas não quer dizer que ele não saiba, não tenha conteúdo para compartilhar com a empresa. Às vezes uma entrevista, o candidato não está preparado, está nervoso, mas o currículo dele, você olhando, você vê que ele tem um potencial muito grande. Então não dá para fazer julgamento com base na primeira impressão. O certo é conversar um pouco com ele, deixar ele um pouco à vontade, perguntar assuntos mais leves, como assuntos relacionados à sua família, sua moradia, enfim, assunto que ele domine para deixar ele relaxar, depois entre realmente na conversa profissional. Escolher significa analisar e concluir qual dos candidatos recrutados reúne características que são coerentes com as características do cargo exigido. Então é necessário construir e validar um critério para que essa seleção não se transforme em um julgamento, ou pior, num achismo. Eu acho que esse candidato vai dar certo, eu acho que esse candidato, se eu escolher ele vai corresponder. Você tem que ter certeza. E como é que eu posso ter certeza? Aplicando testes, aplicando dinâmica de grupo, fazendo entrevistas. Tudo isso são critérios para selecionar, ações para selecionar o candidato dentre aqueles que você selecionou, daqueles currículos que vieram. E aí você vai fazendo eliminação, vai sendo eliminatório, né? Então o conceito, validade, pressupõe integridade da fonte de informação. Então o que quer dizer isso? O conceito validade
pressupõe integridade da fonte de informação. Se eu botar ali no currículo que eu sou formado em logística pela Unicelf, como é que eu vou validar essa informação? Eu falo para o candidato: você tem o diploma para me apresentar? Tem, então me apresenta o diploma. E aí você está validando aquela informação que tem no currículo, porque o papel aceita tudo. Tu bota o que tu quiser no papel, mas como é que tu vai validar aquelas informações? Tu vai ter que verificar, né? Então, logo, o critério deve prever a integridade da fonte de informações que vamos obter do candidato. E por que validar? Para não ser enganado, né? Sem uma adequada validação do instrumento ou do critério de seleção, a conclusão sobre o candidato pode ser errônea, ele pode nos enganar. O currículo aceita tudo. O cara diz que é perito em inglês, fez 6 cursos de inglês, mas não sabe traduzir a love you. Então não dá, né? Nós temos que validar. Mas fez esses 6 cursos aonde? Ah, numa escola de inglês que tinha no bairro. Cadê o certificado? Vamos fazer um teste para ver como é que está o teu inglês. Vamos fazer uma entrevista em inglês, por exemplo, né? Seleção e exames admissionais. Então, os exames admissionais são específicos e exigidos pelas normas regulamentadoras de medicina e segurança do trabalho, para comprovar a situação de saúde física do trabalhador em relação às condições do ambiente de trabalho. Para que faz esse exame? Na verdade, esse exame é para dividir responsabilidade, né? Porque, principalmente para as organizações, a organização está contratando. Se não tem o exame admissional, ela é a culpada de tudo se acontecer alguma coisa com fulano de tal lá dentro da empresa. Por exemplo, pessoal, o cara sofre de labirintite e é uma empresa de construção, aí pega o cara e manda subir lá para o 25º andar do edifício, e lá pelo lado de fora, no Jaú, e pintar. O cara tem uma tontura lá em cima e se despenca lá do 25º andar lá embaixo. Pronto. É um passivo invisível enorme que a empresa assume. O cara se esborracha lá embaixo, não tem o atestado admissional de saúde, quem é o responsável? A empresa. Tendo o atestado, a empresa já vai sofrer junto. Mas quem foi que atestou sanidade física de saúde mental para ele trabalhar em obra? Foi o médico. Então o médico é responsável. Quando o médico faz o exame admissional, ele tem que examinar o paciente, fazer algumas perguntas, enfim, ele é o responsável, ele tá carimbando e botando o nome dele no momento em que aprova no papel ali. Acontecer qualquer coisa lá na frente, ele vai responder civil criminalmente. Se ele sabia, por exemplo, que o cara tinha labirintite, deveria vetar, não pode trabalhar naquele cargo. Para isso que existe os exames admissionais. E eles são feitos de tempo em tempo. Quem trabalha sempre sabe que tem que ser feito esses exames admissionais. Porque você pode ser contratado hoje e está são. Mas ninguém garante que daqui 2, 3 anos você continue são. Então, de tempos em tempos, a própria empresa te encaminha para fazer esse exame admissional. E elas que pagam. As empresas pagam esses exames, não é o trabalhador que paga. Porque esse é interesse da organização estar com esse exame em dia. Os resultados dos exames admissionais devem ser analisados para confirmar se o candidato está apto ou não para desempenhar as atividades do cargo, considerando todas as variáveis do ambiente de trabalho. Nesse sentido, devem fazer parte do processo de seleção.
Vamos ver junto aqui o verdadeiro ou falso. Na questão 1, nós temos o seguinte: selecionar tem como objetivo escolher entre os candidatos recrutados aqueles que tenham maiores probabilidades de se ajustar ao cargo vago e desempenhá-lo bem, ou seja, escolher a pessoa certa para o cargo certo. Essa questão é verdadeira, pessoal, é verdadeira. Mais uma questão de revisão. Uma boa seleção depende de um bom número de candidatos já recrutados. No mínimo 3 bons candidatos por vaga. Se não há candidatos previamente recrutados, o preenchimento da vaga em aberto leva mais tempo, prejudicando o andamento dos trabalhos, ou seja, da produtividade da empresa. Demorar mais para contratar vai prejudicar a produtividade da empresa. Na tentativa de reduzir o tempo, há risco de reduzir a probabilidade de seleção do candidato certo. Correto, né, pessoal? Não dá para se afobar, é verdadeira. Se afobou, vai contratar um candidato que amanhã depois não serve para o cargo, vai ter que ser demitido. Então, na terceira questão, o processo de seleção consiste em comparar o perfil do cargo com o perfil dos candidatos recrutados e escolher o candidato que mais se aproxima do perfil do cargo. Para tanto, deve necessariamente se apoiar algum padrão ou critério para alcançar certa validade na comparação. Também é correta, né, pessoal? No tópico 2 temos o desafio da gestão de pessoas. Qual é o desafio da gestão de pessoas? Proporcionar para a organização pessoas com características superiores e experientes, bem treinadas, motivadas e leais, contribuindo com uma cultura de alto desempenho. Esse é o grande desafio da gestão de pessoas. Não só colocar as pessoas para dentro da organização, com características apropriadas para o cargo, mas mantê-las motivadas. E ainda com a educação continuada dentro da organização. Então, isso aqui é o desafio da gestão de pessoas. Não é só botar o candidato lá para dentro e esquecer dele. Não, até porque a gestão de pessoas não pode esquecer nem os candidatos que foram contratados agora para dentro da empresa, e nem os antigos. Por quê? Porque se os antigos não procuram uma educação continuada dentro da organização, cabe à gestão de pessoas contratar, por exemplo, alguém para vir dentro da empresa e dar um curso para reciclar o conhecimento daqueles mais antigos. Treinar esses mais antigos para continuarem motivados e produzir mais. Então, quando falamos de pessoas, devemos incluir todas as que trabalham na organização, desde o presidente até o mais humilde dos funcionários. É imprescindível transformar os investimentos da gestão de pessoas em resultados efetivos para a organização e para as pessoas que trabalham na organização, porque se a organização ganhar, as pessoas também estão ganhando. Mas o que faz a organização ganhar? São as pessoas, são os processos, são os produtos. É todo um equilíbrio, é toda uma sinergização que acontece simultaneamente em todos os departamentos dentro da organização, que vai fazer com que
a empresa atinge os seus objetivos. Mas certamente vai se necessitar de pessoas capazes no dia de hoje e que se tornem capazes também no dia de amanhã. Ou seja, que continuem com a educação continuada, para não perder o que, pessoal? A empregabilidade. Aqui eu coloco a palavra empregabilidade. O que é empregabilidade? Faça a pergunta para você. Você é receita para a sua empresa ou você é um custo? Responda para você. Se a resposta é receita, parabéns. Você tem empregabilidade, ou seja, você é uma pessoa importante para a organização. Você, além de pagar o seu salário, ainda deixa lucro para a organização. A organização te agradece, está muito contente com o teu trabalho. Mas se você for custo para a organização, você é uma pedra no sapato. Por quê? Porque custo é uma pedra no sapato. Você não traz receita para dentro da organização e ainda diminui o resultado dela. Você é custo. O que é um custo? O custo diminui o resultado do exercício. E as empresas não querem ter custo. Mas, se pudesse eliminar todos os custos, a empresa eliminaria. Como não é possível, o que elas fazem? Gerenciam esses custos. E se tiver muito custo na área de pessoas, é porque alguma coisa vai errado. Aquelas pessoas não estão rentabilizando, por quê? A pergunta é essa. Elas são boazinhas, mas elas não têm muito conhecimento para trabalhar naquela atividade. Então não serve. Então não serve para trabalhar naquela atividade. Vamos remanejar ela para outra atividade. Mas não tem cargos vagos para outra atividade para colocar ela. Então, infelizmente, nós temos que tomar uma atitude de gestor. E é a demissão. Porque tu não pode ficar com uma pessoa dentro da organização que é um custo para a organização se não está produzindo. O efeito é devastador, chegando inclusive a tirar a empresa do mercado. Porque se ela quebrar, todos quebram junto com ela. Então, técnicas para avaliação de candidato. Temos a entrevista, uma das mais importantes de todas as técnicas de seleção mencionadas. As mais utilizadas são a entrevista e os testes de conhecimento e as dinâmicas. Quando eu fazia teste de conhecimento, eu perguntava para os meus candidatos selecionados na entrevista uma pergunta simples que eu faço para vocês e vocês pensem na resposta. É uma pergunta muito simples. Eu perguntava da seguinte maneira: qual é que é a metade de 2 mais 2? E ficava aguardando a resposta. Você sabe me dizer qual é que é a metade de 2 mais 2? Se você respondeu 2, você errou. Porque a metade de 2 é 1 e mais 2 é 3. Então a resposta certa é 3. Isso é um teste de QI. Isso é só para ver se a pessoa está atenta às palavras do entrevistador. As demais técnicas requerem auxílios de profissional especializado, geralmente um psicólogo. Assim sendo, se a organização decidir utilizar estas técnicas, precisa contratar um psicólogo ou um serviço especializado, terceirizar o processo de seleção ou aplicação de testes específicos. As grandes empresas, pessoal, elas contratam um psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo, ele estuda para descobrir características de comportamento das pessoas. Ele é um profissional que vai aplicar testes
e vai descobrir por que isso. Por exemplo, pessoal, nós não queremos colocar dentro da nossa organização, por exemplo, um psicopata. Ninguém quer um psicopata do seu lado. O que é o psicopata? A psicopatia é uma doença mental. O psicopata não tem um superego construído. E para ele, o psicopata, o que ele achar que é bom para ele é o certo. Não existe o superego dizendo não faça isso. Não, mas eu quero fazer isso. Não, mas não faça isso. Por exemplo, eu quero pegar aquilo para mim. Não pegue, não é teu. Não, mas eu quero pegar aquilo para mim. Aí vem a vozinha. Mas não pode pegar que não é teu. Ele não tem essa voz que impeça ele de pegar o psicopata. Tudo que ele quer está valendo. E não mede esforço. E é uma pessoa extremamente inteligente para articular e manipular pessoas. Mas as empresas não querem uma pessoa dessa dentro da organização, porque vai criar problema, vai trazer conflito. Então, um psicólogo, com alguns testes, ele identifica logo o que é essa doença, psicopatia. E vai ser eliminado, logicamente vai ser eliminado. Ele nem fica sabendo o porquê que foi eliminado. Mas foi eliminado porque não passou no teste psicológico. Quando você vai fazer a carteira de motorista, também você faz um teste psicológico. Ou é fazer um desenho de uma árvore, ou é um labirinto que você tem que passar com a caneta no meio do labirinto sem encostar nas paredes. Aquilo ali é para ver se você não é louco. O louco não tem razão de nada. O louco é fora da casinha. Então não dá para entregar um volante de um automóvel para quem é louco. Ele pode ser até louco disfarçado, mas é louco. É uma doença. A loucura é uma doença que a psicologia identifica também. E assim, tem outros testes psicológicos que vão definindo a personalidade do candidato, caráter, enfim. Os testes psicológicos estão aí para serem conclusivos na hora da escolha do candidato. Entrevista de seleção. O objetivo de avaliar e confirmar as informações dos candidatos recrutados. Identificação e referência pessoal do candidato. Área familiar. Considere como aspecto negativo somente aqueles que possam interferir no desempenho do profissional no cargo, ou, então, estabilidade emocional, que possa gerar conflitos no interior da área requisitante. Então, na hora da entrevista, você vai conversar com o candidato sobre a área familiar dele, mas só vai considerar os aspectos que sejam negativos para a ocupação do cargo. Repertórios de conhecimento e experiências técnicas que o candidato tem, ele vai falar. Observar a qualificação do candidato para o trabalho e as características comportamentais relacionadas ao cargo. Tem as provas de conhecimento ou de capacidade, que tem como objetivo medir aquilo que a pessoa aprendeu ao longo da vida, de maneira formal ou informal. Isto é, por meio de cursos ou treinamento e pela prática. Então, como é importante vocês estudarem e realmente saberem e não esquecer aquilo que estudou. Porque vai ser cobrado isso e checado quando vocês estiverem fazendo uma seleção, um recrutamento de seleção, ou quando vocês estiverem participando de um recrutamento de seleção. O segundo chaveamento, as provas de conhecimento ou de capacidade podem ser classificadas quanto à maneira como são aplicadas.
quanto à área de conhecimento abrangida e quanto à forma como são elaboradas. Quanto à forma de aplicação, as provas podem ser orais, escritas, de realização, são aplicadas por meio da execução de um trabalho ou tarefa de maneira uniforme e com tempo determinado. Até prova de QI, quociente de inteligência, às vezes se faz. Quando os candidatos são muito próximos entre si, são muito bons, nós temos que optar por um, vamos ver quem é que tem um QI maior e opta por ele. Tem as técnicas de simulação, deixa um tratamento individual isolado para se centrar no tratamento em grupos e substitui um método verbal ou de execução pela ação social. Seu ponto de partida é o drama. Isso significa constituir em cima de um palco o contexto dramático, no momento presente, no aqui e agora, o evento que se pretende estudar e analisar de modo que ele fique o mais próximo possível do real. Eu, quando fazia recrutamento e seleção, e quando chegava no teste de simulação para vendas, e vendedor, quando você coloca um anúncio de venda, vem milhões de currículos, tenta selecionar 4, 5 para entrevistar, demora. E esses 4, 5 vão para a entrevista. Depois da entrevista vamos fazer um teste de simulação. O que seria esse teste de simulação? Um contexto dramático. Eu simplesmente perguntava, você é vendedor ou você é atendente de venda? Não, as pessoas diziam, eu sou vendedor. Muito bem. Então eu dava uma caneta BIC, esferográfica, na mão do vendedor e dizia o seguinte para ele, me vende essa caneta. E está valendo tudo o que tu quiser inventar a respeito dela. A imaginação é livre. Mas me vende essa caneta. Se tu é bom vendedor, tu vai ter que improvisar na hora atributos, benefícios, e a imaginação era livre. Você poderia inventar o que você quisesse a respeito da caneta. E as pessoas vendedoras, elas vendiam. E as que eram atendentes de venda, paralisavam, não conseguiam vender. E você descobre quem é que é vendedor e quem não é vendedor. Todo mundo está perguntando, professor, mas como é que o senhor ia vender a caneta? Eu ia vender a caneta, pessoal, por R$1 milhão. Uma caneta BIC. Se eu disse que a imaginação é livre, eu digo que essa caneta é mágica, ela acerta todos os números da Mega Sena. Você pagaria R$1 milhão por ela ou não? É uma pichincha. R$1 milhão por uma caneta que adivinha todos os números da Mega Sena. Assim, o protagonista, ao dramatizar uma cena, assume um papel e permanece em um palco circular, rodeado por pessoas. Contexto grupal que assistem à sua atuação e podem vir ou não a participar da cena. Temos ainda os testes psicométricos, que constituem uma medida objetiva e estandartizada de uma amostra do comportamento no que se refere às aptidões da pessoa. Os testes psicométricos são utilizados como uma medida de desempenho que se baseia em amostras estatísticas de comparação, sendo aplicados sob condições padronizadas. Esses testes apresentam 3 características que as entrevistas, provas tradicionais ou objetivo não apresentam. Quais são as características? É a precisão, representa a consistência da mensuração e a ausência de discrepâncias na medida.
As repetidas aplicações do teste representam resultados constantes. Esse teste é preditor, resultados capazes de servir como prognóstico para o desempenho do cargo. E a validade, aferir a variável humana que se quer medir. Ainda temos os testes de personalidade. É o mais do que um conjunto de certos aspectos mensuráveis. Ela é uma integração, uma mistura, um todo organizado. O termo personalidade representa a integração única de características mensuráveis relacionadas com os aspectos permanentes e consistentes de uma pessoa. Então, essas características são identificadas como traços de personalidade e distinguem a pessoa das demais. Então, esses testes de personalidade revelam certos aspectos das características superficiais das pessoas, como aqueles determinados pelo caráter, traços adquiridos ou fenótipos, e os determinados pelo temperamento, traços inatos ou genotípicos. Adaptação e desenvolvimento das pessoas, são os métodos de integração e socialização organizacional. Quando você contrata um funcionário, colaborador, você tem que integralizar ele dentro do seio da organização. Então você tem que mostrar para ele o que é a organização, sua política, seu código disciplinar, seus colegas, e assim, enfim, uma série de coisas. Isso é integralizar e socializar o novo colaborador dentro da organização. Então, o processo de seleção, entende-se que o gestor deve dar início ao processo de integração dos novos colaboradores e ainda durante o desenvolvimento, o recrutamento e seleção, informando ao candidato todos os aspectos que poderão interferir na sua futura atividade dentro da empresa, principalmente naquilo que diz respeito à cultura, perfil de chefias, profissionalismo das relações. Bom, porque também durante a seleção e recrutamento, que vai que o candidato não aceite, por exemplo, uma das regras da organização, já nem vai adiante. Tipo assim, tem organizações que não aceitam o relacionamento entre pessoas dentro da própria organização. Não aceitam porque dá conflito. E dá conflito, fica dois bicudos dentro da organização depois que brigam. E isso reduz a produção. Então as organizações não querem relacionamento dentro da organização. Tu está contratando uma pessoa, já diz isso para ela, e ela não concorda com essa norma, nem avança. Ela não vai avançar, não vai seguir junto na seleção, e nem você vai seguir com ela junto na seleção. Porque a discrepância, não está aceitando, vai dar problema lá na frente. Vamos ver então se verdadeiro ou falso junto, para nós não perdermos o time. A primeira questão, o processo de seleção deve ser feito através de técnicas apropriadas que permitam efetuar a análise e fornecer um diagnóstico e um prognóstico a respeito do potencial do candidato, frente ao padrão de desempenho esperado. Essa questão é verdadeira. As técnicas de seleção escolhidas devem ser apropriadas para a obtenção de todas as informações que a organização julgar importante para o cargo. Entre as técnicas geralmente utilizadas, podemos mencionar entrevista de seleção, teste de conhecimento ou capacidade, testes psicométricos, testes de personalidade, dinâmicas e testes de simulação. Também é verdadeiro, né, pessoal? A entrevista, no terceiro item, a entrevista é um método das ciências sociais que dá ênfase à obtenção e registro de dados e informações acerca dos indivíduos.
é quase que impossível efetuar o recrutamento e a seleção sem a entrevista. É amplamente utilizado tanto no processo de seleção quanto no processo de recrutamento. Também é verdadeira. Seguindo adiante, nós temos agora o nosso programa de integração. Já selecionamos, aliás, já recrutamos, já selecionamos, temos que integrar o cidadão dentro da organização. Então, recebe também o nome de programa de indução e constitui o principal método de aculturamento dos novos participantes às práticas correntes da organização. Sua finalidade é fazer com que o novo participante aprenda a incorporar os valores, as normas e padrões de comportamento que a organização considera imprescindíveis e relevantes para um bom desempenho de seus quadros, seus trabalhos. Ou seja, vai incorporar a cultura da organização também. Para a Lacombe, a integração consiste em informar ao novo empregado objetivos, políticas, benefícios, normas, práticas e horários de trabalho da empresa, bem como quem é quem na empresa, como funcionam os serviços de apoio, e o que é permitido, o que não é, e que atitudes, comportamentos se esperam dele, entre outras informações. Então ele vai conhecer realmente como é que é o ambiente organizacional da instituição que ele está entrando, como é que funciona a política dessa organização, vai tomar conhecimento de benefícios, normas disciplinares, cultura, etc. É mais ou menos o que acontece, vamos dar um exemplo aqui, fora de organização, quando um preso vai para a cadeia, para a penitenciária, ele entra hoje, o que acontece? Ele tem um programa de integração lá dentro. Ele vai conhecer a sua cela, os seus parceiros, seus guardas, e vai ver como é que funciona a política dentro da prisão. Olha, aqueles lá, tu não te mete, que eles comandam tudo aqui dentro. E é assim que funciona, pessoal. Política é a mesma coisa dentro da organização. Tu tem que entrar dentro de uma instituição e se adaptar àquela cultura. Então, os principais itens de um programa de integração, eu não vou passar correndo por isso aqui, mas ele está dividido em assuntos organizacionais, benefício. Dentro desses assuntos organizacionais, vamos destacar aqui a missão e os objetivos globais da organização. Ele tem que saber os benefícios, dias de pagamento, programa, horário, relacionamento, apresentação aos superiores e aos colegas de trabalho, deveres do novo participante. Isso que vocês têm à disposição nos slides. Processos de provisão e aplicação de pessoas. Estamos no treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, que é o tópico 4. Então, o conceito de treinamento. Para o treinamento e desenvolvimento das pessoas, devemos primeiramente entender alguns conceitos, que são: o que é aprendizagem? É a capacidade do indivíduo em fixar novos conhecimentos, habilidades e atitudes que lhe permitam desenvolver um trabalho de uma nova maneira e comportar-se diferentemente frente a situações críticas. E o que é o treinamento? É um desenvolvimento sistemático do padrão de conhecimento, habilidade e atitude necessário para que o indivíduo desempenhe de forma adequada uma determinada tarefa ou serviço. E aqui nós podemos colocar
dentro do treinamento que conhecimento nunca é demais para você desempenhar de forma adequada uma tarefa ou um serviço. Então, se vocês puderem ampliar os conhecimentos, ampliem. No AVA de vocês tem vários cursos livres que vocês podem fazer e colocarem o certificado depois no currículo. Apresse-se para fazer esses cursos, daqui a pouco ele some. Conceito de treinamento ainda, temos o desenvolvimento, que é um conjunto de procedimentos sistemáticos de que se vale uma organização para promover a educação permanente de seus membros, de modo a aumentar a eficiência e a eficácia e de seu desempenho profissional, contribuindo para a melhoria dos resultados empresariais. E educação é o processo de extrair, trazer, arrancar, em outros termos, significa a necessidade de trazer de dentro para fora do ser humano as suas potencialidades interiores. Diagnóstico das necessidades de treinamento. Para fazer treinamento, você tem que saber se aquela equipe ou a empresa precisa de treinamento. Como é que você faz isso? Fazendo um diagnóstico. E diagnosticar, identificar e relacionar as necessidades de treinamento a serem satisfeitas. Essas necessidades podem ser classificadas em passadas, presentes ou futuras. Significa a diferença entre o que é, como deveria ser e como realmente é hoje. Um diagnóstico ou levantamento de necessidades de treinamento mal elaborado pode provocar problemas em cadeia, pois toda a programação das atividades de treinamento será inútil, inclusive com prejuízo financeiro, já que não se alcançarão os resultados esperados. Fez um diagnóstico para treinar vendedores, mas eles estão atingindo metas, eles estão vendendo bem, estão atendendo os clientes. Por que treinar vendedores, por exemplo, para mexer em computador, se a atividade dele é o contato com o público-alvo? Mas eles não sabem mexer em computador, mas nem precisa. Então se torna inócuo, um treinamento que não traz resultado para a empresa. E a avaliação dos resultados do treinamento. Fez o treinamento, depois vamos ver a avaliação. Aumentou a eficácia organizacional, melhoria de imagem da empresa, melhorou o clima organizacional, melhorou o relacionamento entre empresa e funcionário, melhorou o atendimento do cliente, redução da rotatividade e abstencionismo do pessoal, aumentou a eficácia individual e grupal, a elevação dos conhecimentos das pessoas aumentou, mudanças de atitude e comportamento das pessoas é visível dentro da organização depois do treinamento. Dicas sobre treinamento. Treinamento é investimento, mas pode ser despesa se o diagnóstico não for bem feito. Sempre avalie o retorno das ações de treinamento. Treinamento tem que ser transformador. Quando treina as pessoas dentro da empresa, alguma coisa tem que ser transformada, ou para pior ou para melhor, mas não pode permanecer a mesma coisa. Separe os problemas organizacionais dos humanos. Busque sempre a causa do problema e atue sobre ela, e não sobre o efeito. Ações educativas podem ser corretivas ou preventivas. Use sempre os indicadores que tiver à disposição. O feedback, o retorno sobre o resultado do treinamento deve ser constante. Treinamento só é eficaz quando gera acréscimo de conhecimento, novas habilidades e mudança de atitude. Tem que ser transformador o treinamento, pessoal.
Não faça do treinamento a solução para todos os seus problemas. Modelo de programa de treinamento. O objetivo do programa. O programa é direcionado a todos os colaboradores da empresa, tanto para a integração e socialização dos novos, quanto para reciclagem dos que já estão na empresa há um tempo maior, visando obter uma interação entre os colaboradores e que eles recebam todas as informações necessárias para executar as atividades com qualidade e alcançar os resultados esperados. Uma estrutura de programa. O programa de treinamento deve ser desenvolvido de forma modular, sendo que cada módulo compõe-se do seguinte instrumento. Aí nós temos o módulo manual básico, conceitual, depois temos o manual do instrutor, temos os testes de aprendizagem. O que é os testes de aprendizagem? Avaliação de reação para medir o resultado do treinamento em termos de absorção de conteúdo ministrado. Ministrou conteúdo, faz uma provinha para ver se a pessoa absorveu, internalizou aquele conhecimento. Os módulos sugeridos, módulos que serão apresentados na sequência, devem ser desenvolvidos de forma a incorporarem todas as informações que os colaboradores da organização precisam conhecer para que possam efetivamente se integrar, estar apto a desempenhar plenamente as suas funções. Então, nós temos aqui os módulos sugeridos, que é o módulo institucional, o módulo administrativo, onde vai estar os benefícios, normas e procedimentos, o módulo segurança do trabalho, o módulo programa de qualidade total e, por fim, as noções básicas do processo produtivo. No módulo institucional, vai se falar do histórico da empresa, da realidade atual da empresa, os produtos que ela vende, o volume de comercialização dela, sua participação no mercado, os cuidados com o meio ambiente, com a qualidade e principalmente a cultura da empresa, que é o DNA da empresa, né, pessoal? A cultura é o DNA da empresa. No módulo administrativo, será visto os benefícios, se a empresa oferece seguro de vida em grupo, quais treinamentos que a empresa oferece, uniforme, refeitório, estacionamento e outros. No módulo administrativo, nós temos aqui normas e procedimentos, as relações trabalhistas, as relações humanas e industrial, o registro de frequência, qual é a jornada de trabalho do integrante, o que se faz com falta e atraso, como se justifica as faltas legais, o que se ganha nas horas extras adicionais e o FGTS. No módulo de segurança do trabalho e patrimonial, a segurança do trabalho, o que é conceito de acidentes, incidentes, equipamento de proteção individual, que é o IPI, equipamentos de proteção coletiva e risco de acidente, para prevenir os acidentes, como é que eles devem usar os IPI. Na segurança do trabalho, ocorrência de acidente, causas imediatas, alto, baixo padrão, condições abaixo do padrão, causas básicas, fatores pessoais, fatores do trabalho, culpa versus causas de acidente, culpa versus as causas de acidente, a limpeza e organização e a CIPA. Veja bem que tem bastante coisa para o funcionário colaborador conhecer antes de começar a trabalhar. Isso aqui tudo é sugestão de módulos, de programa de treinamento e desenvolvimento, para depois botar o cidadão lá para dentro para ele trabalhar. Nós temos aqui a segurança patrimonial, incêndio, prevenção contra incêndio, combate a incêndio, normas de segurança, pertences pessoal e pertences da empresa. No qualidade total, produção artesanal, supervisão de grupo, área de inspeção, controle estatístico, programas de sistema de aprimoramento e qualidade total. Tudo isso o colaborador vai ver antes de entrar na sua função destinada.
Porque ele tem que conhecer a empresa, ele não pode simplesmente entrar direto para dentro da organização sem que tenha um conhecimento de toda a empresa. Módulos, noções básicas do processo produtivo. Ressalta-se o seguinte aspecto nesse módulo: operação, descrição e orientação geral sobre todas as operações produtivas da empresa. No tópico 6, estamos chegando ao final. Conceito de remuneração tradicional. É um sistema de remuneração, pagamento, baseado na importância dos cargos para a empresa, estabelecida no processo de avaliação e na compatibilização dos mesmos com os salários praticados pelo mercado, visando a equidade nas relações de trabalho, equilíbrio interno e externo à política de remuneração e a consequente contribuição aos objetivos organizacionais. A empresa não pode pagar menos do que o mercado paga para o seu talento profissional, senão ela corre risco de perder esse talento profissional. Então, por que implementar um sistema de remuneração? Para a empresa saber se está pagando salários muito baixos, o que deveria correr o risco de perder bons profissionais. Pagar salário baixo, o mercado paga mais, o funcionário voa. Para saber se está pagando salário muito alto, acima do que deveria, afetando diretamente os custos e resultados. Definir o valor do salário a pagar quando vai admitir um funcionário. Decidir se deve ou não conceder ajuste salarial quando solicitado pelo funcionário e, se entender que deve conceder um ajuste, de quando deveria ser esse ajuste. E principalmente para motivar, estimular os colaboradores ao crescimento e atingimento de melhores resultados organizacionais. Quais são as vantagens de um sistema de remuneração? A definição clara das principais atribuições e responsabilidades dos colaboradores e especificações de cada cargo. Formalização dos critérios e práticas de gestão de cargos, salários e carreiras. Estabelecimento de uma adequada hierarquização e racionalização na estrutura de cargos. Rever, fundir ou eliminar cargos desnecessários. Vantagens de um sistema de remuneração: a empresa vai ter menores custos com a manutenção de pessoal, o aumento do potencial de captação e retenção de talentos através de implementação de políticas de valorização e estímulo ao crescimento e reconhecimento dos funcionários, concessão de aumentos salariais de forma mais racional, com base em critérios válidos para todos na empresa, e a elevação do índice de satisfação e motivação dos colaboradores, com reflexo na qualidade e produtividade dos produtos ou serviços prestados interna e externamente. Por fim, chegamos no tópico 7, sistema de remuneração estratégica, habilidade, competências e variável. A remuneração estratégica foi introduzida nas organizações no sentido de valorizar as competências, habilidade e resultados alcançados pelas pessoas, remunerando-as pelo seu potencial de realização e de resultados que venham a obter na consecução dos objetivos traçados pela empresa. A tendência agora é uma remuneração variável. Empresas inteligentes e de sucesso têm investido cada vez mais em novas formas de remuneração, entenderem que contribuem para garantir
do seu diferencial competitivo. Seria ideal se as empresas só remunerassem os colaboradores de forma variável. Produziu, ganhou. Não produziu, não ganha. Não fez nada durante o mês, não produziu. Chegou ao final do mês, não tem o dele garantido. Isso é uma remuneração variável. Atualmente, o que é que as empresas fazem? Elas fazem remuneração variável. Dão uma comissão para os vendedores. E se eles atingirem a meta, ganham mais um jeton. Mas se não bater a meta e não venderem nada, eles têm garantido o salário mínimo do comércio. Então, essa renda variável só vai valer a partir se a empresa garantir o salário mínimo estabelecido pela categoria sindical. Ainda no tópico 7, na remuneração estratégica, podemos dizer que a remuneração estratégica é um conjunto de diferentes maneiras para remunerar os funcionários, representado por um elo entre os indivíduos e a nova realidade das organizações. Os empregados sentem-se mais valorizados e melhor remunerados, maximizando a sua contribuição individual para o sucesso da organização e cumprimento das metas estabelecidas. Muitos bancos já remuneram estrategicamente também seus colaboradores. Chega ao fim do ano, tem bancos que distribuem parte dos seus lucros para os seus colaboradores. Certamente a remuneração estratégica é uma forma de obter maior vínculo entre as empresas e seus colaboradores. Quais as vantagens desse sistema de remuneração estratégica? Habilidade e competência, transparência total nas regras do jogo, espírito em equipe, visão de conjunto, estimula a ampliação do conhecimento do funcionário, flexibilidade, identifica as necessidades de desenvolvimento, autogerenciamento, definição do plano de carreira, promoção com clareza e justiça. Chegamos ao fim dessa exposição da unidade 2 de gestão de pessoas.